Boa tarde, meus irmãos. Santo é o Senhor, santo é o seu nome, santo seja o seu povo. Quero agradecer a atenção de vocês nesse momento e convidá-los para estudarmos a palavra de Deus mais uma vez nessa tarde. Mas antes quero convidá-los a orar. Meus irmãos, são várias as pessoas que precisam muito da nossa intercessão. Eu quero lembrar do nosso irmão Linduarte, da família Baleiro. Quero pedir oração pela mamãe do nosso irmão Marcos, Dr. Marcos Martins. E ela está em Salvador, está na UTI. Eu quero estar procurando vaga na UTI, a propósito. Quero pedir oração pelo pastor Silvestre, o pastor Estélio, nossa irmã Eunice, graças a Deus, já foi para casa, pelo nosso prefeito, o senhor Eslen Guzmão, que continua em São Paulo, e pedir oração, meus irmãos, pela irmã Daci. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, nós, em nome de Cristo, o Santo, em nome de Cristo, aquele que vive e que nos dá vida, Senhor, em nome de Cristo, nós queremos agradecer pelo privilégio de pertencer ao Senhor. Suplicamos para que o Senhor, em graça e misericórdia, venha ser conosco. Te agradecemos por cada um que nos acompanha agora. E Deus, queremos colocar no teu altar a vida do teu povo, Pai. Senhor, por favor, abençoa a vida de Clei e da irmã Yara. Sustenta, Pai, aquele casal tão precioso. Senhor, traz refrigério sobre eles, seja com Tiago, ó Pai amado, seja com Rebeca, abençoa toda aquela casa. Deus, seja com a irmã Daci. Senhor, traz refrigério sobre a nossa irmã, Pai. Sustenta ela e sustenta a sua família que está cuidando dela, o irmão Dilson e a irmã Shirley. Deus amado, pedimos pelo pastor Nogueira, usa de misericórdia, Senhor. Usa de misericórdia, tira o sofrimento dele, Pai. Deus, o pastor Silvestre, abençoa. Deus, o seu retorno à sua casa. Pai amado, eu te suplico pela irmã Eunice, obrigado porque ela já está em casa. Senhor, traz melhoras completas para ela. Clamo a Ti, ó Deus, pela nossa irmã Luci, que fará o tratamento essa semana. Abençoa, Senhor. Ó Deus, o nosso irmão Linduarte, sustenta com as Tuas mãos, ó Pai. Traz a ele melhora para o seu físico e sustenta a família, a nossa irmã Maria, cada um dos filhos. Clamamos ao Senhor pela mamãe do Dr. Marcos, ali em Salvador, que Tua mão sustente a vida dela. E Deus amado, seja com o nosso prefeito ali em São Paulo. Ó Deus amado, suplico a Ti, restabelece o seu físico, Pai. Preserva a sua saúde, ó Deus. Traga-o de volta em tempo oportuno. Deus amado, seja com a nossa cidade, com o nosso estado, seja com o nosso país. E o nosso tempo aqui agora na Tua palavra. Em nome de Cristo eu te peço, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje fazer um estudo sobre a Epístola de Judas. Aprendendo da Epístola de Judas. E antes de começarmos esse estudo, eu quero dizer a razão. Um irmão entrou em contato comigo, me perguntando sobre um verso que é bem enigmático nessa epístola. O verso é aquele onde o arcanjo Miguel pleiteia com Satanás acerca do corpo de Moisés. Aí o nosso irmão nos perguntou acerca disso, eu quis pegar o gancho para fazer então um estudo sobre a epístola de Judas. E então falar um pouco sobre este verso. Veja bem, em primeiro lugar, quem foi Judas? Quem foi esse autor? Na Bíblia, há várias pessoas com nomes iguais, são os homônimos. Tem vários Joãos, tem vários Tiagos, e tem vários Josés, tem vários Judas. E exatamente entre os discípulos de Jesus Cristo, houve alguns Judas. Teve o Judas Iscariotes, que se tornou mais conhecido porque foi aquele que traiu Jesus. Teve o outro, que foi apóstolo também, chamado Judas Tadeu. Esse Judas aqui, observe o versículo 1, diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Esse Judas aqui é o irmão de Tiago. E qual é esse Tiago? Meus irmãos, teve Judas, irmão de Tiago, que eram irmãos de Jesus Cristo. Então, Judas aqui, segundo a carne, ele era irmão de Jesus Cristo. Depois que Jesus nasceu da Virgem Maria, a Virgem Maria teve então filhos com seu marido José. Deixou de ser virgem, é claro, todo respeito à pessoa de Maria e à pessoa de José. Aí, depois, tiveram filhos, entre esses filhos, tiveram Tiago e tiveram Judas. Aí, esse Judas aqui, ele não quis se apresentar como irmão de Jesus, pelo respeito à pessoa de Jesus, para apresentar Jesus mais do que homem, e sim como Deus.
Então ele fala que é irmão de Tiago, que era uma pessoa bem conhecida na igreja primitiva. Aprendemos quem foi Judas, quem é o autor. Daqui a pouco a gente vai tirar uma lição acerca disso. Qual, então, é o propósito dessa epístola? Essa carta tão curta. Por que ele escreveu sobre isso? Observe, por favor, o versículo 3. Ele diz assim: Amados, empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi então que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, ele queria falar sobre salvação. Ele queria falar, então, sobre essa realidade que nós temos a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados. Só que ele percebeu que havia necessidade de abordar um assunto que ali era urgente. Então ele vai trazer uma carta doutrinária e não uma carta soterológica. Ele queria escrever uma carta soterológica, mas ele viu que precisava trazer uma carta doutrinária. Meus irmãos, é algo muito importante para nós entendermos. A vida do líder, do pregador, do pastor, ele gostaria de, às vezes, só trazer consolo, só trazer palavras graciosas, só trazer coisas que acalentassem a alma. Só que Judas aqui, ainda que ele quisesse falar apenas de salvação, ele percebeu que havia um assunto ali que era urgente. Então ele vai falar para diligentemente batalharmos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu gostaria só de trazer palavras de consolo, mas às vezes eu percebo que se eu fizer isso, eu serei um pregador negligente. Assim como Judas percebeu que se fosse só falar de salvação, havendo esses outros assuntos, ele seria negligente. Então, meus irmãos, perceba bem, o propósito, então, é falar sobre assuntos necessários à igreja, nas questões de fé e de conduta. Às vezes nós precisamos entrar em certos assuntos porque é uma necessidade, voltados à fé e voltados à conduta. Sendo assim, essa carta, essa epístola, ela será uma epístola confrontativa e corretiva. Ela vai confrontar certas situações e vai corrigir essas situações. Meus irmãos, muitas vezes o pastor, o pregador, ele precisa ter atitudes que são confrontativas e também corretivas. Se nós observarmos, eram assim os profetas do Velho Testamento. E se nós observarmos, foi assim que João Batista foi levantado, para confrontar e corrigir certas condutas e certas crenças. É verdade, precisamos nos esforçar para fazer isso em amor, tentando expressar graça. Mas nem sempre confronto vai ser bem recebido. E nem sempre a correção vai ser bem abraçada. Mas o pregador, por fidelidade, o pastor, por querer ser fiel a Deus e por amar o seu rebanho, muitas vezes ele precisa agir assim. Então nós já sabemos quem foi o autor, nós já sabemos qual é o propósito, e nós já sabemos qual vai ser o teor, vai ser confronto, vai ser correção. Voltados a quais áreas? A questão da fé e a questão da conduta. Então, a questão da doutrina que aquele grupo cria e a questão da maneira como aquele grupo se comportava. E, meus irmãos, entendamos bem isso. Doutrina produz conduta. Má conduta, muitas vezes, é resultado de má doutrina. Ou má conduta é resultado de abandono da boa doutrina. Então, as pessoas hoje, elas não gostam muito que se fala de doutrina. Mas, meus irmãos, doutrina é importante, porque a boa doutrina gerará boa conduta. A má doutrina vai gerar má conduta. Então, má conduta ou é resultado de má doutrina, ou é o abandono da boa doutrina. Aqui nessa carta, nós perceberemos desvios de comportamento devido à má crença, ou ao abandono da boa crença.
Observe aqui, então, qual é a questão. No versículo 5, diz assim, versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então veja bem, homens ímpios entraram no arraial cristão. Homens ímpios entraram nos meios cristãos de uma maneira dissimulada. E o que eles fizeram? O texto está dizendo que eles transformaram em libertinagem a graça de Deus e negaram a soberania do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, entendamos bem isso. Graça transformada em libertinagem. O quanto que essa palavra ela é necessária nos dias de hoje. Nós devemos amar a graça do Senhor. Nós devemos nos aprofundar na graça do Senhor. E valorizar tanto a graça do Senhor, que nós nunca saíamos da graça para o legalismo. Mas que também nós não transformemos a graça em libertinagem, aquela graça barata. Você professa que está na graça de Deus e em nome da graça você vive uma vida vã. Você vive uma vida torpe. E nessa graça barata, você não aceita o senhorio de Jesus Cristo. Percebeu aí? Na libertinagem, observe bem o versículo 4, finalzinho, transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Quer dizer, uma graça barata, que você acha que pode viver de qualquer jeito, te leva a não aceitar o senhorio de Jesus Cristo. Então, perceberam aí mais ou menos qual é o problema? Primeiro problema é a graça barata. Isso daí vai levar a uma coisa que hoje nós chamamos de universalismo. Aquele conceito de achar que faça o que você fizer, viva como viver, no final todo mundo será salvo. É essa libertinagem. Então você pode professar o nome de Deus sem que isso mude a sua conduta, sem que isso mude o seu comportamento, sem que isso mude o seu coração. E no final das contas, todo mundo será salvo. Olha como é que Judas vai confrontar isso. Observe o verso 5. Quero, pois, irmãos, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Percebe que ele está batendo de frente com o universalismo? Olha, eu quero lembrar o que vocês já sabem. Lembra bem, vocês já sabem, a boa doutrina tem que gerar boa conduta. E o que vocês já sabem? Que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele destruiu os que não creram. Então, Deus ele é graça. Mas a graça de Deus não impede o juízo sobre o ímpio. Percebe que ele está dizendo essa libertinagem que vocês estão chamando de graça, não é o que Deus ensina? Deus em graça salvou o povo do Egito, mas Deus em juízo destruiu os que não creram. Observa que ele vai insistir nesse ponto, versículo 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mais uma vez, ele está mostrando que Deus, ele é graça, mas Deus também exerce juízo. Se você falar tanto da graça de Deus, que negar o juízo dele, você está transformando a graça de Deus em libertinagem. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para Deus, nós devemos nos refugiar na sua graça. Mas olha, uma graça que realmente nos leve a uma vida diferente,
há um comportamento diferente, há uma conduta diferente. Achar que porque Deus é amor, porque Deus é bom, porque Deus é graça, então Deus no final vai salvar todo mundo, é transformar a graça de Deus em libertinagem. Ele aqui vai enfatizar bastante. Olha, o Senhor, Ele manifesta a graça para salvar aqueles que se arrependem, aqueles que realmente são transformados, se quebrantam, mudam de vida. Esse mesmo Deus manifesta juízo sobre o ímpio, sobre o impenitente, sobre aquele que não crê. Ele está dando o exemplo de quando o povo de Israel foi tirado do Egito. Tanto houve juízo sobre o Egito, quanto houve juízo sobre aquele povo que saiu, mas no deserto não creu. E agora ele está mostrando isso até entre os anjos. Olha, os anjos que se rebelaram, Deus manifestou juízo. Meus irmãos, a graça de Deus não anula o juízo sobre o ímpio. Observa, por favor, o verso 7. Como Sodoma, um terceiro exemplo. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postos para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Mais uma vez, Deus mostrando situações onde houve juízo sobre o ímpio, juízo sobre aquele que se rebelou. Então, deu 3 situações, mostrando que a graça não pode ser transformada em libertinagem. Esse conceito de universalismo, porque Deus é bom, porque Deus é amor, no final todo mundo vai ser salvo. Eu posso professar o nome de Deus e viver de qualquer forma, porque no final Deus vai me salvar mesmo. Judas está mostrando, isso é libertinagem, isso não é a graça de Deus. Existe um Senhor, e nós precisamos viver de acordo com esse Senhor, que é Jesus Cristo. 3 situações de juízo: situação do Egito, quando o povo saiu, os que não creram pereceram. Os anjos se rebelaram, estão destinados à destruição eterna, juízo eterno. Povo de Sodoma e Gomorra, Ló desfrutou a graça, aquele povo desfrutou o juízo. Então, meus irmãos, o primeiro problema foi este: universalismo, transformar a graça de Deus em libertinagem. Mas observa que agora vai mostrar uma consequência disto, dessa libertinagem do povo. O versículo 7 vai mostrar aí na questão de Sodoma e de Gomorra um comportamento promíscuo, um comportamento imoral, um comportamento profano. Então, olha só como é que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. Já que não há juízo, já que Deus, no final, Ele salva todo mundo, já que a graça de Deus já perdoou todos os pecados, aí está mostrando que aquelas pessoas estavam se entregando a comportamentos promíscuos, a comportamentos mundanos. Meus irmãos, a epístola de Judas precisa ser pregada nos dias de hoje. São muitos aqueles que professam o nome de Deus e vivem igual ou pior do que as pessoas do mundo. Olha, algo que a gente precisa saber sobre Deus. Esse Deus que é gracioso, Ele exerce juízo. E esse Deus que perdoa o pecado, também é um Deus santo. Sendo Ele santo, Ele não vai admitir que aqueles que professam o seu nome vivam de forma mundana, vivam de forma promíscua, vivam de forma ímpia. E, meus irmãos, veja bem o que é transformar a graça de Deus em libertinagem. Negam a questão do juízo, vivem de forma promíscua. E olha o versículo 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, promiscuidade, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Já que é libertinagem, já que é uma graça barata, rejeitaram o soberano Senhor, vivem de forma promíscua e não aceitam nenhuma autoridade sobre a sua vida. Não aceitam autoridade sobre eles.
Perceberam aí quais são os 3 problemas daquelas pessoas? Os 3 problemas que estavam entrando no corpo de Cristo? Uma graça barata, universalismo, comportamento promíscuo e pessoas que professavam o nome de Deus, mas eram insubordinadas. É aí que, para corrigir esse problema, Judas vai mostrar a questão de Miguel com Satanás. Olha o verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, para mostrar a importância de se submeter a autoridades que Deus instituiu, o que Judas está fazendo? Está pegando um exemplo angelical. Está dizendo, olha, o arcanjo Miguel. Pensa bem, o que é arcanjo? Arc quer dizer grande, quer dizer maior. Por exemplo, quem é o arqui-rival de um time? É o seu maior opositor, não é isso mesmo? Vamos pensar aqui, talvez do Flamengo seja o Vasco, talvez do Corinthians seja o Palmeiras, não sei, talvez do Atlético seja, qual é o do Atlético? Cruzeiro? Então, arqui-inimigo, arqui-rival, quer dizer o maior. Aí está usando essa expressão arcanjo, o maior dos anjos. Para mostrar a importância de respeitar as autoridades que Deus instituiu, Judas vai dizer, olha, o maior dos anjos, quando foi contender com Satanás sobre o corpo de Moisés, vai mostrar que, sendo ele o maior dos anjos, nem mesmo assim desrespeitou a posição que Deus havia dado para Satanás antes dele cair. Meus irmãos, é algo bem curioso. Olha, Satanás é uma peste. Satanás realmente ele é o pai da mentira. E eu não tenho nenhum respeito por Satanás, eu tenho um desprezo por ele. Só que o arcanjo Miguel, ele entendeu que Deus é o soberano e não ele. Não cabia a ele afrontar Satanás. Não cabia a ele desrespeitar a posição que Deus, antes de Satanás pecar, havia dado a Satanás. Meus irmãos, isso daqui é muito importante para a gente pensar. Vamos trazer para a nossa realidade? Olha, nenhum de nós tem a posição que Miguel tem como arcanjo. E nenhuma autoridade é tão ímpia quanto Satanás. Percebe? Se nós não somos como arcanjo, por que a gente vai desrespeitar as nossas autoridades que não são como Satanás? Meus irmãos, é algo para a gente pensar. Eu sei que em igreja tem pastor que erra a partir desse. Mas olha, mesmo a gente errando, não é por causa da gente não, é pela posição que a gente tem na igreja. Cuidado para não ter insubordinação. E eu digo isso porque eu estou debaixo de autoridades também. E sempre que eu vivi embaixo de autoridades, eu procurei respeitar as minhas autoridades. Eu tenho grandes divergências políticas com as autoridades do nosso país, mas eu preciso respeitar essas autoridades. Por quê? Porque eu professo o nome de Deus. É Deus que institui as autoridades. Por respeito a Deus, eu preciso agir assim. Mas vamos adiante. O que vai acontecer? As más doutrinas, as más crenças vão gerar maus comportamentos. Estou caminhando para o final, queria só frisar aqui o que o livro de Judas vai mostrar como maus comportamentos. O versículo abaixo, verso 11, diz assim: ai deles, movidos de ganância, se precipitaram, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, verso 11, e movidos de ganância, se precipitaram pelo erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. 3 exemplos. E se você observar esses 3 exemplos, estão associados com as 3 más doutrinas. Então, qual foi o problema de Caim? Caim, ele caiu no universalismo. Ele achou que ele poderia adorar a Deus à sua maneira. Não foi isso que aconteceu com Caim? Abel ofereceu sacrifício cruento, sacrifício de animais.
como ele aprendeu na história de Adão e Eva. Caim quer oferecer a sua maneira. Então, o perigo de Caim, querer se achegar a Deus à sua maneira, achar que é o seu jeito que tem que ser aceito. E quando Deus vai até Caim, Caim, numa rebeldia, fala: sou eu o guarda-costa de meu irmão? Então, meus irmãos, primeiro lugar aí, a má percepção da graça de Deus leva a pessoa a querer adorar a Deus à sua maneira. Aí vai mostrar o problema de Balaão. Balaão induziu o povo de Israel a pecar na questão sexual. Então, levar as pessoas a professarem o nome de Deus, mas viverem de uma forma mundana, de uma forma ímpia. Meu irmão, com Caim, nós precisamos entender que Deus é soberano. Com Balaão, nós precisamos entender que Deus é santo. Para nós não cairmos no perigo de Caim, soberania de Deus. Para nós não cairmos no erro de Balaão, santidade de Deus. Balaão fez com que Balaque colocasse ciladas para o povo de Israel. As melhores mulheres de Moabe se ofereceram sexualmente aos homens de Israel. E quando os homens de Israel, o povo que professa o Deus Santo, se ajuntou com aquelas mulheres, então veio o juízo de Deus sobre o povo de Israel. Veja bem, a característica principal que nós precisamos saber do nosso Deus é que Ele é santo. A principal. Veja bem, a Bíblia, quando fala da santidade de Deus, fala santo, santo, santo. Olha, nenhum atributo de Deus é mencionado 3 vezes, apenas a sua santidade. Jesus Cristo, quando vai orar ao Pai, em João capítulo 17, ele diz assim: Pai Santo. Meus irmãos, quem tem mais intimidade com o Pai é Jesus Cristo. E Jesus, quando se dirige a ele, diz Pai Santo. Então, qual é o problema de Balaão? É professar o nome de Deus e viver de forma mundana. Meu irmão, pensa bem nisso. Minha irmã, pensa bem nisso. Quem professa o nome de Deus não pode viver de forma mundana. E no caso de Corá, a questão de Corá foi a sua revolta contra Moisés, insubordinação. Perceberam? As 3 doutrinas apresentadas no início estão levando a 3 desvios de conduta, porque uma má doutrina gera uma má conduta. Finalizando, o que a gente pode colocar aqui? O que Judas vai pedir do povo? Verso 17, ele diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras proferidas pelos apóstolos anteriormente, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. Então, Judas vai pedir para o povo o seguinte: olha, lembrai-vos, saibam que nada disso é novo. Então, meus irmãos, isso que acontece hoje não deve nos surpreender, não deve nos assustar e não deve nos enganar. Lembrai-vos, puxa pela mente a boa doutrina que você já conhece. Olha, hoje em dia tem cada coisa que misericórdia. E, infelizmente, muitos crentes se deixam levar por essas coisas. Lembrai-vos, não vão por esse caminho. Não deixe que isso vos espante, não deixe que isso vos assuste, não deixe que isso vos engane. Segunda atitude que ele vai pedir aqui, verso 20, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Então, o que se espera de nós? Enquanto essas pessoas se desviam mais e mais, nós precisamos nos fortalecer mais e mais na nossa fé. Meus irmãos, perseverança. Pense bem nisso. Precisamos cada vez mais reafirmar aquilo que nós cremos. Deus, em sua graça, salva quem se arrepende. Mas Deus, em seu juízo, Ele realmente julga aquele que se endurece. Creia nisso e se fortaleça nisso. Esse Deus que nós professamos, Ele é santo. Santo e, mais uma vez, santo. Aqueles que professam o seu nome devem procurar viver a partir da sua santidade. Fortalecei-vos nessa fé.
Meus irmãos, o nosso Deus, é Ele quem estabelece reis, é Ele quem tira reis. Sejamos submissos, acima de tudo, a Deus. E a terceira coisa que ele vai pedir aqui é compaixão. Verso 22, ele diz assim: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos arrebatando-os do fogo. Quanto a vós outros, sede compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele fala, olha, salve, procure ajudar quem está na dúvida, sejam compadecidos, mas detestem até a roupa contaminada pela carne. Nós temos duas tendências. Tem aqueles que criticam tanto os maus desvios que não procuram ajudar quem está na dúvida. Mas tem aqueles que querem tanto ajudar que acabam se contaminando. Meus irmãos, a Bíblia está pedindo para que nós realmente sejamos compassivos com aqueles que têm dúvida, mas que nós não nos deixemos contaminar em nome dessa compaixão. Eu não posso aceitar que porque alguém parece ser piedoso, porque alguém parece ser sincero, eu não posso me permitir contaminar-me com essa aparência de piedade. Mas é claro, preciso realmente ser simpático, ser misericordioso com aqueles que têm uma fé sincera. Eu quero finalizar agora trazendo aqui algumas últimas lições, breves. A primeira, meus irmãos, percebe que Judas, ele é irmão de Jesus Cristo, mas ele não se apresenta como irmão de Jesus Cristo? Judas me ensina a humildade. Ele não vai dar aquilo que nós chamamos de carteirada. Como é que é a carteirada? Sabe com quem você está falando? Quer dizer, ele não vai chegar dizendo, eu sou irmão de Jesus. Ele fala, olha, eu sou irmão de Tiago. Para quê? Para não parecer que ele está querendo ostentar a sua familiaridade humana com Jesus. Precisamos tomar cuidado com as nossas carteiradas. Tem pregador que vai se apresentar e coloca tanto título. Tem pessoas que vão se apresentar e falam da sua formação acadêmica, da sua formação teológica, de quanto tempo que fez isso, de quanto tempo que fez aquilo. Toma cuidado com isso. Há quanto tempo que é crente, as posições que já teve na igreja. Então, uma lição muito preciosa. Judas nos ensina a humildade. Ele não se apresenta para ter ostentação. Ele se apresenta como irmão de Tiago. Segunda lição que a gente pode tirar aqui. O princípio da submissão. É isso que Miguel nos ensina quando ele não oferece uma palavra de repreensão a Satanás. Mas ele só diz, o Senhor te repreenda. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes nós queremos assim fazer justiça ou a nossa compreensão de justiça. Nós queremos às vezes falar tudo aquilo que está na nossa garganta. Aprendamos isso, olha, é entre você e Deus. Que o Senhor lide com essa situação. Que Deus te repreenda. Tomemos cuidado, meus irmãos. E a última lição, que eu acho muito preciosa, aqui nós vimos que o arcanjo Miguel, ele preferiu não confrontar o diabo, não é isso? Mas dá uma olhada agora em Apocalipse 12. Essa é a última lição que eu quero deixar. Apocalipse 12 diz assim, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou o lugar deles, e foi expulso o grande dragão. Meus irmãos, olha só, lá naquela situação com Moisés, não era o tempo de Deus para exercer juízo contra Satanás. E porque não era o tempo de Deus, Miguel só disse assim, o Senhor te repreenda. Mas agora em Apocalipse 12, chegou o tempo de Deus. E chegando o tempo de Deus, quem é que vai repreender Satanás? O próprio Miguel. Aí eu aprendo essa última lição. Há tempo para tudo. Miguel me ensina a esperar o tempo de Deus.
Então, Miguel, quando foi pleitear contra o diabo, não foi na sua força, não foi na sua vontade, não foi no seu tempo. Quando ele foi pleitear contra o Satanás e expulsá-lo, foi na força de Deus, na vontade de Deus e no tempo de Deus. Que nós possamos aprender coisas assim. Que nós possamos aprender a humildade de Judas e que nós possamos aprender com as atitudes do arcanjo Miguel. Meus irmãos, aqui foi um panorama geral. Foi uma visão geral da epístola de Judas. É muito preciosa e muito necessária para os dias de hoje. Que de alguma maneira tenha sido de esclarecimento a todos aqueles que nos acompanharam aqui. Seja o Senhor engrandecido, seja o seu povo abençoado. Obrigado pela atenção, que Deus os abençoe. Amado Senhor, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu aqui. Que de alguma maneira o teu povo tenha sido enriquecido e engrandecido nessa tarde. Em nome de Jesus Cristo nós te bendizemos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu só quero dizer uma última coisa. Amanhã à noite, quarta-feira, dia 3, nós teremos nossa Assembleia Administrativa. No entanto, como o decreto da nossa prefeitura, do nosso estado, é o toque de recolher às 8 horas, às 20 horas, então nós não teremos assembleia, nós não teremos culto público. O que nós faremos será um culto transmitido pela internet. Aí só quero frisar isso. Amanhã à noite nós não teremos culto público e nem assembleia. Nós tão somente transmitiremos o culto pela internet. Obrigado pela sua atenção. Que Deus ricamente os abençoe. Até mais.